Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto. Nos últimos vídeos eu tenho feito o seguinte, eu tenho colocado no início dos vídeos algumas antiguidades mostrando o que aconteceu com o mundo antigo e da metade do vídeo para frente, mais ou menos, eu coloco as novidades tecnológicas e outras situações bizarras, né, que têm acontecido no mundo atual e que vão refletir em algumas situações num futuro bem próximo. Para começar, eu queria mostrar para vocês aqui a antiga cidade de Uruk. Aqui eles estão projetando na imagem de cima mais ou menos o que eles imaginam que tenha sido a cidade de Uruk, por conta dos destroços que eles encontram dessa cidade lá na região. E aqui ao final, né, na foto de baixo, aquilo que seria então este grande centro, né, que provavelmente era o centro político da cidade, o centro político, religioso, econômico, como nas cidades modernas, que também têm os seus centros, onde geralmente estão as catedrais, os bancos, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, então o centro, né, dos três poderes, né? E quando eu digo três poderes, eu não estou falando legislativo, executivo e judiciário, mas o poder político, religioso e econômico. Então, para ver que as civilizações vão passando e o que resta é apenas pó. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é apenas uma mera montanha, às vezes no quintal da nossa cidade, é às vezes um grande centro onde muita vida transcorreu, né? Que nós vemos que ainda restam vestígios, mas talvez daqui a 1000 anos isso aqui não passe de um monte de pó. E aí talvez as futuras gerações já não identifiquem mais nada nessa região aqui e nem imaginem o que aconteceu lá no passado. Então a cidade suméria de Uruk é a mais antiga cidade-estado conhecida, construída há aproximadamente 6.000 anos, de acordo com algumas fontes, a idade pode ser ainda mais antiga, no sul da Mesopotâmia, o território do atual Iraque. Lá na comunidade fechada eu falo do rei de Uruk, né, que muitos dizem que pode ter sido o próprio Caim, é aquele mesmo, Caim de Caim e Abel. Né? Mas como já? Será que as idades batem? Será que ele estaria ali? Existe um mito muito interessante a respeito de Caim, e a gente pode um dia falar disso, lá na comunidade eu trato com detalhes, mas é muito interessante. Mas enfim, acredita-se que foi em Uruk que apareceu a primeira escrita cuneiforme suméria em tábuas de argila. A primeira grande obra literária, a Epopeia de Gilgamesh, que é interessantíssimo, quem não leu isso aqui tem de ler, porque é o livro mais antigo conhecido na história da humanidade. Então essa epopeia de Gilgamesh foi publicada nessa cidade aqui, por isso ela é tão interessante. E a epopeia de Gilgamesh conta a história da busca de Gilgamesh pela imortalidade. Então essa busca do ser humano por ser imortal, como já foi um dia, é algo primitivo, é algo que vem dos primórdios, do começo da queda da humanidade. Então a primeira obra escrita, ou pelo menos a última que sobrou, né, porque talvez existissem outras da época, mas essa sobrou, já conta essa busca, né, pela imortalidade. É muito interessante, quem não leu deveria ler. Além disso, voltando um pouco, né, já que falam tanto, as pessoas têm de ler os clássicos gregos, os clássicos romanos e tal, tudo bem, acho até que tem de ler também. Mas muitos nunca nem sequer ouviram falar do verdadeiro grande clássico que existe na história pagã, digamos assim, né? Porque óbvio tem as escritas sagradas de várias religiões, né? Mas de obra pagã seria então essa epopeia de Gilgamesh. Além disso, foram registradas em Uruk a primeira domesticação de aves e a criação de complexos sistemas de irrigação para necessidades agrícolas, bem como a construção de estruturas arquitetônicas incomuns. Então, para ver que a história da humanidade é muito maior do que as pessoas pensam. Agora isso aqui é muito interessante. Vocês já ouviram falar na Tartária? A Tartária é um reino que muitos afirmam com toda a convicção de que realmente existiu, que seria ali mais ou menos na região da Rússia, Ucrânia, por ali, pouco mais ao leste. E muitos dizem, não, isso é mera ficção, nunca existiu. Enfim, o logo, o símbolo da Tartária, segundo se diz, seria então essa bandeira com o famoso grifo. Né? E esse grifo ele pode ser encontrado não só em símbolos conectados a
Tartária, mas em outras culturas também, né? Isso aqui é um símbolo bem comum, inclusive. Ele pode ser visto aqui, como nós podemos ver, em moedas, em esculturas, em lápides, né? Então esse grifo aqui, ó, aqui é mostrado, ilustrado, lutando com duas pessoas. Ó, veja só, não sei se vocês conseguem enxergar, eu vou até tentar aumentar aqui o tamanho. Aqui, ó, ele é retratado lutando com um cavalo, um grifo de um lado, outro do outro, então só para ver mais ou menos o tamanho, né, de um grifo desse, né, que seria algo enorme, né? Então, será que esses animais existiram? Muitas pessoas dizem que não, isso é mera ficção, é mitologia, mas, né, quantos animais a humanidade já extinguiu, né, ao longo desses milênios? Será que esse não é mais um dos que foram extintos? Não é impossível, né? Fiz algumas anotações aqui. Os grifos no brasão da Tartária Menor, na edição de 1676 da Geografia Mundial, e um grifo modernizado que se chama Dragão, no desenho da bandeira imperial da Tartária, de uma editora americana do século XIX. É incrível como existem tantos vestígios a respeito da existência da Tartária, mas não se fale oficialmente dela, porque ela seria um império aí que eles gostariam de apagar da história humana, né? Segundo os teóricos da conspiracy, né? Então, um símbolo fictício de um país fictício, será que é? Bom, basta traçar a geografia da difusão e adoração deste símbolo. Os montes, citas em toda a Eurásia, pelo menos desde o século IV a.C., contêm eles em utensílios domésticos, joias e armas. O símbolo do grifo está literalmente fixado na pele de um achado de um dos cemitérios de Altai. Moedas, símbolos de fundição, decorações de colunas e etc. Deuses, religiões e governantes mudaram, e o símbolo do grifo ocupou um lugar central na vida das pessoas durante centenas de anos. Isso está em várias culturas, né? Parece muito provável que o símbolo tenha sido de fato herdado de alguma grande tradição e tenha sido conhecido literalmente em todos os cantos do continente, talvez do mundo. Mas como foi apagado da memória e esquecido do seu significado, esta é a questão. Como isso aconteceu? Por que tão repentinamente? Bom, as civilizações vão se acabando, vão sendo destruídas. As pessoas acham que o solo no qual elas pisam é firme e sempre será firme. E assim não é. O mundo ele muda frequentemente. As águas sobem, as águas descem. Terremotos movem o chão onde nós estamos. Aquilo que hoje nós pisamos, antigamente podia ser um lago. E nós já mostramos aqui, por exemplo, o Mar de Aral, né? Isso aqui são fotos recentes, aqui à esquerda e à direita, mostrando como o lago de Aral, o Mar de Aral secou, né? E aqui nós vemos o que eles encontraram de civilizações antigas, né? Os restos de 2 assentamentos e mausoléus foram encontrados no fundo raso do Mar de Aral. O mausoléu Kerderi data aproximadamente do século XI a XV. Então veja que não é tão antigo, né? Durante muito tempo esteve localizado a uma profundidade de cerca de 20 metros, tendo também sido descobertos os vestígios da povoação de Aralazar do século XIV. Então veja que há poucos séculos atrás havia uma civilização, o mar subiu, cobriu essa civilização e agora recuou quase que totalmente. Faça uma comparação da imagem da esquerda para a imagem da direita. Então, a água é ou não é diamagnética, como a gente disse, que ela é empurrada pelo magnetismo da Terra para fora. Quando o magnetismo enfraquece, ela desce novamente, né, para os lugares mais profundos aí da Terra. No território do povoado, que ocupa uma área de 6 hectares, foram encontrados 15 enormes mós. Vocês sabem o que é uma mó? É uma espécie de moedor, é uma roda de pedra normalmente, né? Foram encontrados também fragmentos. Para que servem essas mós? Normalmente para moer, por isso se chama mó, né? Vem de moer, ou melhor, moer vem de mó. Então lá eles encontraram também fragmentos de prato de cerâmica, moedas de prata, joias de ferro enferrujadas, além de fragmentos de fornos onde eram feitos tijolos. Além disso, foi descoberta uma antiga rede de irrigação. Os canais principal e de saída sobrevivem até hoje. A análise do solo mostra que as pessoas que viviam lá cultivavam arroz, que é cultivado até hoje. As escavações do mausoléu também trouxeram muitas descobertas. Vários caixões de madeira foram descobertos no salão central. Em um dos enterros, os cientistas encontraram até brincos de ouro, que são esses aqui.
Então o ouro aí já atrai a atenção das pessoas há séculos, né? Agora isso aqui é muito interessante. Parece nada, né, pessoal? Uma pedra em cima de outra pedra, e aí? O que tem de mais? Isso aqui tem no mundo inteiro, tá, pessoal? Inclusive aqui em Santa Catarina, você vai encontrar no seu estado também, no Brasil todo tem isso aí, no mundo inteiro tem esse tipo de coisa. Agora, o que intriga é como essas pedras foram parar ali. Alguém pode dizer, pessoas sem ter o que fazer, ergueram essas pedras e colocaram uma em cima da outra só para ver o que acontecia. Bom, não é impossível, é uma teoria relativamente incredível, porque eu não vejo um motivo para que as pessoas fizessem isso na antiguidade, movendo essas pedras pesadíssimas só para ver elas equilibradas, mas não é impossível. As pessoas são capazes de muita coisa. Mas não me parece a explicação mais lógica. O fato é que existem muitas pedras postas em equilíbrio no mundo inteiro, muitas inclusive bem maiores do que essa. Talvez futuramente eu traga em outros vídeos, já trouxe no passado, posso trazer de novo. Mas essa aqui tem algo de diferente ainda, que traz uma atenção especial para nós. Elas estão na montanha de San Bernardino, perto da rodovia que liga Las Vegas a Los Angeles. Né? Cientistas descobriram recentemente ela, né, em 2015, e isso se tornou um mistério geológico. Né? Primeiro, por que pedras gigantes estão equilibradas em posições estranhas logo acima da falha de San Andreas? E depois, como é que elas permanecem equilibradas justamente na falha de San Andreas? De acordo com a professora Lisa Grant Ludwig, da Universidade da Califórnia em Irvine, o mais surpreendente é que as pedras não se moveram de seus lugares, apesar dos fortes terremotos com epicentro a vários quilômetros de distância. Então, por algum motivo, elas estão tão bem equilibradas que nem os terremotos têm derrubado. Né? San Andreas é uma falha. Em Los Angeles tem até filmes, né, falando da falha de San Andreas. Há um temor muito grande de que se um dia houver um grande terremoto no mundo, toda essa região ali em torno da falha de San Andreas vai perecer. Tem filmes mostrando, acho que se eu não me engano, o dia depois de amanhã, tem uma cena que eles mostram a falha abrindo, tem várias coisas interessantes a respeito. Isso aqui é mais uma curiosidade do que algo que desperte interesse por mistérios, mas mesmo assim é algo interessante. Essa talvez uma das esculturas mais incríveis do mundo, criada por um escultor francês conhecido no século XIX, mantido no Museu Indiano Salar Jung. Vocês estão vendo aqui que é uma imagem refletida no espelho e aqui idem. O que acontece é que é uma estátua de dupla face. De um lado é esculpida o que eles chamaram de Margarita e do outro lado Mefistófeles, mas é uma mesma estátua. Ela está representando de um lado uma figura masculina e de outra feminina. Atrás da estátua está o espelho para que você veja as duas figuras esculpidas em sicômoro. O sicômoro é uma espécie de figueira, né? Uma figueira meio grande. E aí eles então extraíram a madeira do sicômoro e fizeram essa escultura. É muito interessante porque ele foi, eu achei curioso, né? Só trouxe pela curiosidade. Eles mostram o homem estufando o peito, né? Então ele se abre para trás e a mulher se curvando. Então ela aproveitou a curvatura para fazer a estátua de maneira que você não veja um ou outro. Né? Muito interessante. Foi a capacidade artística da antiguidade era muito maior do que hoje. Né? Hoje eles acham que ser artista, vocês viram nessa Universidade Federal aí do Brasil, eles acham que ser artistas é um ficar de 4 atrás do outro num círculo e colocar o dedo lá dentro. Né? Então, a humanidade regrediu demais, achando que está avançando. Né? Nós já vamos falar dos avanços também. Então, aquilo que se fazia no passado, que encantava os olhos, né? As pessoas paravam para admirar, hoje virou, nem vou dizer, um lixo total. Olha só, Petra foi abandonada há centenas de anos, essa localização aqui, mas floresceu. Né? Na época ela era uma cidade muito rica, né? Ela era um importante centro comercial localizado bem no cruzamento de estradas ao longo das quais seda, especiarias e até incenso eram transportados da Índia para a Arábia, África, Egito e vice-versa. Isso permitiu que os residentes locais nadassem em ouro. Quando você tem uma cidade
que é um cruzamento por onde todo mundo passa, obviamente ali vira um centro de comércio, é um centro seguro para os peregrinos dormirem, enfim, é um local aí que acaba intermediando muita coisa. Então você não precisa levar as especiarias do ponto A ao ponto B, pode parar no ponto intermediário, deixar ali, fazer os negócios e cada um volta para o seu lado. Só que, como tudo, foi mais uma das grandes cidades aí da antiguidade que foram abandonadas. Hoje as pessoas vivem em algumas cidades, acham que elas jamais serão abandonadas. Eu já mostrei aqui para vocês cidades modernas que estão ficando sem nada de água. Onde não tem água, não tem civilização, não tem cidade, as pessoas abandonam tudo e fica tudo em ruínas, ninguém volta nem mais para fechar a janela da casa, simplesmente cai tudo, né? Então a água é muito importante. Nós estamos vendo, eu já mostrei aqui no Mar de Aral, né, que a água ela está no processo dessa inversão magnética agora de descida, né, em muitos lugares. Então pode acontecer de novo em lugares que você menos imagina. Agora o que é interessante é isso aqui. Não está totalmente claro quando a cidade foi construída, mas sabe-se que isso aconteceu antes da nossa era comum. Petra era a capital do reino nabateu. Segundo algumas estimativas, cerca de 20 mil pessoas viveram ali no seu apogeu. Como essas majestosas estruturas foram esculpidas nas rochas é um mistério. Sem o uso de mecanismos adequados, isso é simplesmente impossível. Hoje em dia, não sei se a humanidade teria capacidade de esculpir isso aqui na rocha, né? Agora, olha, interessante, não sei, eu não comentei, acho que vocês repararam essa grande flecha aqui. Já era difícil esculpir na rocha. Agora, por que esculpir uma porta tão alta assim? Será que os mitos que falam dos antigos Néfilins têm alguma lógica? Bom, é que eles esculpiram uma porta bem alta em relação às pessoas, né? Não seria necessário tanto. Para que tanto exagero? Depois teria que colocar uma porta, que também no vão, né? Então madeira também iria dispensar uma boa quantidade. Mas ao final, né, embora ninguém saiba quem construiu, aí está. E é interessante que eles até comparam o tamanho das esculturas que eles fizeram aqui, dos seres que parecem muito com seres humanos, só que num tamanho muito maior, né? Você vê que ela está num plano de perspectiva mais ao fundo e mesmo assim ela ainda está numa escultura de tamanho igual à de um homem montado em um camelo. Mas tudo bem, já, eles podem esculpir o Cristo Redentor e daqui a alguns anos alguém descobre o Cristo Redentor e nem por isso as pessoas eram daquele tamanho. Efetivamente, realmente não é. Mas nós temos muitos mitos aí que corroborariam, né, esse tipo de tese. Pessoal, vamos acelerar porque o vídeo está ficando longo. Vamos para a modernidade agora. Vocês viram esse vídeo que eu coloquei lá no canal Revelar, lá no Telegram? Se não viram, eu vou mostrar aqui. Até eu dublei ele lá com inteligência artificial. É o CEO da NVIDIA, hoje a empresa mais poderosa e rica do mundo, né? Mostrou robôs inteligentes generativos operados por inteligência artificial. Isso aqui literalmente parece um filme do Star Wars, onde nós vemos aqueles robozinhos. Eles fizeram eles de tal maneira que eles até emitem os mesmos sons, né, que os robôs de Star Wars. Muito interessante isso aqui, pessoal. Nós estamos realmente num ponto de virada. Quem acha que os tempos que nós estamos vivendo são comuns, não entendeu ainda o que está acontecendo no mundo. É uma disrupção total. O mundo daqui a 5 anos não vai ter nada a ver com o que nós conhecemos hoje. A ciência e a tecnologia estão avançando de uma maneira muito rápida, pessoal. Podem ter certeza que em breve nós vamos ver esses robôs, né, andando pelas ruas, né, das cidades, pelo menos das mais desenvolvidas, né? Enquanto isso, na sala de justiça social, né, Uber vai encerrar a operação em cidade dos Estados Unidos que aprovou lei trabalhista para motoristas de aplicativos. Tarde demais, tarde demais. A esquerda, ela primeiro acaba promovendo as ideias tecnocratas, ela se alinha muitas vezes aos tecnocratas sem nem perceber, e aí depois vem querer tentar regulamentar algo que é impossível, não vão mais conseguir barrar o avanço dessas tecnocracias. Até porque, o que vai acontecer? Vamos criar leis trabalhistas para motoristas de aplicativos. Sabe o que vai acontecer? Vão acelerar
a substituição dos motoristas, pessoas, né, que estão ali ganhando seu dinheiro, muitas vezes bem mais do que aqueles que estão dentro de um escritório com carteira assinada. Tem motorista de Uber aí ganhando uma verdadeira, um valor muito maior do que se ele estivesse na profissão universitária. Quantos aí eles mostram, fazem piada, né, pessoas formadas em medicina, direito, engenharia dirigindo Uber. Por quê? Porque dá dinheiro, né? E aí eles vêm aí para tentar atrapalhar. O que vai acontecer? As pessoas vão ser substituídas por inteligência artificial. Nos Estados Unidos já acontece isso. Os carros já são dirigidos automaticamente. Já mostrei vários vídeos e não é de agora, é de 1 ano, 2 anos atrás. Então, tarde demais, né, para os justiceiros sociais aí. Só atrapalham, na verdade. Em Rheinberg, na Alemanha, a Amazon abriu seu primeiro centro europeu de ajuda em desastres. Sabe o que eu estou achando que pode acontecer? Porque a Amazon, eu não sei se vocês já perceberam, ela tem uma espécie de órgão, de uma instituição pública. Ela parece até uma extensão do governo, porque a Amazon ela faz um papel de prevenção e de auxílio no meio do caos. Porque ela, na verdade, ela é um grande estoque de bens, víveres e etc. Inclusive, existem lugares onde a Amazon está preparada para socorrer pessoas em momentos que a defesa civil falha, né? E me parece que eles fazendo isso, abrindo um primeiro centro europeu de ajuda em desastres na Alemanha, justamente agora, talvez estejam fazendo isso por conta da questão da guerra com a Rússia. Não sei, né? Isso não está sendo dito aqui, mas eu presumo que pode ser isso. A ajuda em casos de desastres naturais começará a partir daqui. Podemos traduzi-lo como Centro de Ajuda em Desastres, uma expressão que define bem o objetivo final desse local, que é enviar os produtos necessários a organizações sem fins lucrativos e parceiros presentes em comunidades afetadas por catástrofes naturais. Eu não estou indicando que ninguém invista, desinvista ou mantenha investimento, mas eu acho que a Amazon dificilmente quebra porque ela tem um conceito governamental por trás dela. Por que as varejistas brasileiras quebram, ou mesmo americanas, vêm a quebrar, mas a Amazon está sempre forte? Eu acho que o objetivo por trás dela é um pouco diferente do que meramente vender mercadorias, tá, pessoal? Mas é só uma opinião. Vamos adiante aqui que o tempo já estourou, né? Já está ficando longo demais o vídeo. Governo regulamenta programa que dará até R$ 9,2 mil a alunos de baixa renda do ensino médio. Bolsa e mais bolsa. Por um lado, vai tirando dinheiro de quem produz para dar para quem não produz, então você cria um desequilíbrio, né, do desenvolvimento. E por outro lado, você cria um assistencialismo. Não é que todo o assistencialismo seja injusto. Não é isso. Só que, o que acontece? Eu não vou entrar aqui em detalhes para discutir questões sociais, porque o canal não é voltado para isso. Mas o que acontece na prática é que nós estamos nos encaminhando, ou sendo encaminhados, embretados, para uma renda básica universal. As pessoas já não estão mais sendo incentivadas a buscar o próprio sustento e a não depender dessa instituição, seja governamental, seja privada, como a Amazon, né? As pessoas já estão sendo acostumadas a buscar socorro com a iniciativa privada no meio de um desastre. Quando não dão conta de se sustentar, vão buscar dinheiro com o governo. Então, a iniciativa de autoproteção, de autopreservação está sendo perdida. As pessoas estão sendo treinadas para serem cordeirinhos, né, que em algum momento, quando a chave virar e a jaula fechar, elas nem vão cogitar a ideia de não receberem um determinado tipo de imposição para comprar e vender, porque elas vão ter medo, porque elas não sabem fazer absolutamente nada, né, sem as instituições públicas e privadas. E aí, por covardia, muitos vão acabar caindo em algum tipo de submissão, né, a não ser que se imponham diante daquela imposição também, do lado de lá, né, de proibição de comprar e vender. Ou seja, a marca da besta. Vamos adiante aqui. O carro voador chinês aguarda autorização para decolar no Brasil. Deus o livre, pessoal. Olha, eu já tenho mostrado para vocês o que tem acontecido aí com os carros e motos elétricas. Agora imagine esse
carro voador aí com essas baterias elétricas em cima das nossas cabeças. Coitado, né, dos primeiros aí que estão fazendo esses testes. Tomara que dê tudo certo, mas eu não confio não. Por falar em tecnologia, a Arábia Saudita anuncia um plano de inteligência artificial de 40 bilhões de dólares. A Arábia Saudita tem avançado muito em tecnologia. Eu digo para vocês que a nova Europa vai acabar sendo o Oriente Médio, tá, pessoal? O problema deles lá é que eles têm muita briga, né? Muitos problemas antigos. Mas usando aquele símbolo que os pagãos gostam muito de usar, do Ouroboros, né? Parece que a humanidade, lá onde ela começou, ela vai terminar. Nós começamos lá entre o rio Tigre e Eufrates, né? A nova civilização pós-reinício da história, e parece que a alta tecnologia e grande parte dos recursos humanos vão acabar se voltando para aquela região, até porque é uma região central entre leste e oeste, ela fica meio que no intermédio dessas duas, né? Ali está Israel, não por acaso, também o umbigo do mundo. E a Arábia Saudita parece que muito consciente disso, então está buscando criar um fundo gigantesco de 40 bilhões de dólares que poderá tornar-se o maior interveniente no setor emergente de inteligência artificial. Muitas pessoas dizem que a inteligência artificial é uma bolha. Eu acho que não, pessoal, eu acho que não. Pode ser que nos investimentos, né, o pessoal que está investindo aí vá tomar uma surpresa, não estou dizendo isso. Mas ela não é uma bolha no sentido de que ela vai ser uma decepção. Ela veio para ser disruptiva mesmo, né? Nós estamos vivendo aí tempos incríveis que ninguém, né, desde o reinício da história presenciou. Vão ser tempos muito trabalhosos, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, né, a NASA, que apagou as fitas originais da ida à Lua, até hoje não explica o que aconteceu. Essa é uma matéria de 2009, pessoal. Só para vocês verem a grande ilusão que a gente vive. Eles tiveram a cara de pau de dizer que as gravações estavam em um estoque de 200 mil fitas jogadas lá no meio de todas elas e foram reutilizadas nos anos 70 e 80 para economizar dinheiro. Então você tem de acreditar que eles pegaram as imagens originais da ida à Lua e sem querer gravaram por cima, né? Vocês lembram, quem é um pouquinho mais velho aí, cabelo branco, lembra que tinha as fitas de videocassete ou as fitas do Super 8 e tal, né, que eles eram regraváveis, né, então podia se gravar por cima novamente. Então é isso que eles querem dizer que aconteceu. Por quê? Porque sem as originais é difícil você analisar, né, o que eles fizeram aqui. Agora esse monte de chuvisco e mistura de tudo quanto é coisa aí que já todo mundo já contestou, né? Isso fica como a história original. Acredite quem quiser. Quem quiser ver a matéria está na Folha de São Paulo, da data de 17 de julho de 2009. Só procurar por esse título e você vê a matéria inteira, né, desse foguete que é o nome de Apolo, que é Horus, que é, em Apocalipse muitos consideram como Abaddon, né, o Apolion, Apolo 11, as duas torres aqui. Tá bom, pessoal? Quem está na comunidade sabe muito bem do que nós estamos falando. 1969. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.